jovem, se você já é ancião, eu quero te dizer, quando Deus te chama, você vem e faça a vontade do Pai. Muitas pessoas hoje em dia, igreja, Jesus chama, aí você vai pensar que você é muito jovem, que você não é capaz. Eu quero te dizer, quando o Senhor te chamar, é um compromisso que você e Ele vão ter, é uma aliança que você e Ele vão ter, e Ele vai te capacitar. Porque eu e você, sem o Espírito Santo, somos muito menos que nada. Quando Dário assume o reinado, a Bíblia vai falar que ele chama 120 presidentes para cuidar do reinado, e 3 príncipes, dos quais Daniel era um. A Bíblia Sagrada vai falar que Daniel, ele se destacava entre o povo. Por que que ele se destacava, igreja? Porque Daniel tinha um espírito excelente, um espírito de excelência, o Espírito Santo Consolador da minha e da tua alma. Eu quero te dizer nesta noite, igreja, se você der liberdade para o Espírito Santo, ele entra no seu coração e faz morada. Daniel, ele se destacava por causa do Espírito Santo. Eu quero te dizer, igreja, você que tem o Espírito Santo de Deus, dê liberdade a Ele. Você que tem o Espírito Santo de Deus, dê liberdade a Ele. Sabe por quê? Talvez você não esteja vendo Ele, mas você pode sentir Ele em espírito e em verdade, e as pessoas vão começar a notar a diferença em você, assim como notavam a diferença em Daniel. A Bíblia Sagrada vai falar que os presidentes e os príncipes o invejavam, igreja. A Bíblia vai falar que Daniel era um homem invejado. Eu quero te dizer, não importa quem se levantar contra você, não importa se é a tua casa, a tua parentela, eu quero te dizer, aquilo que o Senhor tem para você, é você que vai fazer. A cadeira que é para você sentar, você vai ter que sentar. Quando Deus te chama, você vem e faça a vontade do Pai. Quando Jesus usa o profeta para falar, você creia, você acredita. Porque se você não crê nos profetas, você não crê em Deus. Porque o profeta você vai ver, e Deus você somente vai sentir Ele. Eu quero te dizer, igreja, nada é impossível para o Senhor. Todas as coisas são possíveis naquele que fortalece a Deus. Então eu e você estamos nessa noite aqui porque estamos fortalecendo a obra do Senhor. E não é em vão a minha vinda e a tua vinda na casa do Senhor. Talvez você tenha olhado para a direita e para a esquerda. Eu quero te dizer nesta noite, continua olhando o alvo. Continua olhando Jesus Cristo, que é Ele quem vai salvar a minha e a tua vida. Continua clamando, porque aquele que clama, a Bíblia vai falar que o Senhor Jesus, Ele responde. Então clama a mim e eu respondeste-ei. É Bíblia, igreja. Bate palma para o Senhor Jesus. A Bíblia vai falar que os presidentes e os príncipes agora vão dizer: eu e você não conseguimos achar ocasião contra Daniel. Entenda essa mensagem, igreja. Vai ter pessoas que vão buscar ocasião contra mim e a tua vida. Vai ter pessoas que vão se levantar no meu e no teu ministério. Mas eu quero te dizer, continua firme com o Senhor. Ainda que você não tenha visto os frutos, mas algo interessante você está plantando. Há um tempo determinado para todas as coisas, igreja. Talvez você não tenha visto, talvez você tenha orado, tenha jejuado, tenha lido a palavra, tenha louvado e a mudança não aconteceu. Eu quero te dizer, continua crendo na mudança. Continua crendo na cura, na transformação, na libertação, porque quando o Senhor Jesus Ele fala, Ele cumpre. As promessas do Senhor vão se cumprir sobre a minha e sobre a tua vida, igreja. Mas não volte para trás, não olha para trás.
Tenha fé, creia, continua batalhando, buscando pelo teu familiar, porque na hora certa, igreja, você e tua casa vão cantar o hino da vitória. Na hora certa, você e tua casa vão cantar o hino da vitória, igreja. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, igreja. Se você e eu der liberdade, Deus vai fazer grandes coisas nessa noite, igreja. Labarabassuri canta, Ramanaga cheia. Riba labalaias. Deramanaga suri canta, Ramanaga cheia. Riba labalás. A Bíblia vai falar que estavam buscando ocasião contra Daniel. Agora, os presidentes e os príncipes vão confessar com a própria boca: não conseguimos achar ocasião contra Daniel. Por causa do espírito de excelência, eu quero te dizer, igreja, os teus inimigos vão confessar com a boca: contra ele eu não consigo, contra ela eu não consigo. Sabe por quê? Porque vocês têm o Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo. O teu inimigo vai ter que falar: nele eu não toco, com ele eu não consigo, porque o Espírito Santo é contigo, porque o Senhor Jesus é na tua vida. Presta atenção, igreja. Eles se levantam contra Daniel. Agora, eles se reúnem e buscam ocasião na lei do Senhor. E conversam com o rei para fazer um decreto que no período de 30 dias, qualquer pessoa que fazer uma petição ou uma oração, a não ser para o rei, será lançado na cova dos leões. Mas presta atenção, igreja. Quando acontece isso, Daniel fica sabendo, e olha o mais interessante, ele continua orando. A Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia Sagrada fala que ele orava 3 vezes ao dia. E eu quero te dizer, igreja, não importa qual o decreto que vai ser assinado, não importa qual vai ser a palavra contrária, continua clamando, continua orando, continua vindo na casa do Senhor, porque o milagre vai acontecer. Escuta, igreja. Agora eu trago essa mensagem para os dias de hoje. Está aí o decreto que o governador fez. E quantas pessoas estão temendo? Quantos crentes estão temendo a pandemia? Quantos crentes estão com medo? Eu quero te dizer, igreja, você tem que ter temor ao Senhor Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que não cai uma folha de uma árvore se não ser permissão dele. Então eu e você temos que temer a Deus e não ao homem. Eu e você temos que depositar a nossa confiança em Deus e não ao homem. É lícito eu e você se cuidar. É lícito eu e você vigiar também. Porque a Bíblia vai dizer que nós não podemos tentar a Deus. Só que tem pessoas que já não vêm mais na casa do Senhor porque estão com medo de adquirir o vírus. Estão com medo de ficar internado. Mas eu quero te dizer, você é bem-aventurado por estar na casa do Senhor em meia luta, em meia batalha. Sabe por quê? Que quando Daniel fica sabendo do decreto, ou seja, ele está entrando numa batalha. Ele está entrando em uma luta. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. É uma luta, é uma batalha, mas eu e você temos que continuar fazendo a vontade de Deus. Daniel, ele fica sabendo do decreto, ele continua orando, continua clamando a face do Senhor. E é assim que eu e você temos que fazer. A pandemia está aí, vamos continuar na casa do Senhor. A pandemia está aí, vamos continuar clamando ao nome santo do Senhor. Sabe por quê? Nada acontece sem a permissão de Deus.
Tem muitas pessoas que estão falando que é o diabo que lançou isso na terra, mas não é. É a permissão de Deus, como aconteceu no Egito. Quem lê Bíblia entende, igreja. É permissão de Deus. Sabe por quê? Porque o povo está hoje em dia meio termo. Mas eu quero te dizer, a Bíblia diz que não podemos adorar dois senhores. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você é, ou você não é. Não tem meio termo, igreja. Não tem meio termo. Continua firme com o Senhor, porque está por vir coisas piores na terra. E eu e você vamos suportar, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Sabe por quê? Quando eu e você adorar, Deus vai mandar providência. Quando eu e você clamar o nome santo do Senhor, Deus entra com a providência. Sabe por quê? A Bíblia fala, quando Paulo e Silas estavam na prisão, e sobre a meia-noite, eles adoraram o nome santo do Senhor. E aconteceu um terremoto. E os cárceres foram abertos. Então, quando eu e você adorar, a resposta vai vir. Quando eu e você se posicionar na presença de Deus, a resposta vai vir. Quando eu e você fazer a vontade de Deus, o resultado vai chegar. A Bíblia vai dizer agora que o rei Dário assina este decreto, igreja, que pelo período de 30 dias não podia adorar a outros deuses, não podia fazer nenhuma petição a não ser para o rei. Eles teriam que clamar para o rei. Mas eu quero te dizer, não clame ao homem, clama a Deus. Sabe por quê? O homem não pode fazer nada pela minha e pela tua vida, mas Deus, Ele pode todas as coisas. O decreto é assinado e Daniel continua clamando, continua orando. E o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que eles encontram Daniel no seu quarto orando, com os braços em direção a Jerusalém, se prostrando para Deus, e eles vão diretamente entregar a Daniel. E quantas pessoas hoje em dia têm entregado eu e você? Quantas pessoas hoje em dia têm se levantado contra eu e contra você? Mas eu quero te dizer, ai daquele que tocar nos pequeninos do Senhor. Não terá comigo e nem contigo, mas terá com Deus. Ai daquele que toca num pequenino do Senhor. A Bíblia vai dizer que acontece o decreto, o rei já tinha assinado. Só que o rei, ele gostava muito de Daniel. O rei gostava porque ele era atraente. Ele se destacava entre seus companheiros. Só que como o decreto é assinado, ele vai ter que fazer. Lança um Daniel na cova dos leões. Agora ele está na cova dos leões, igreja. Eu quero te dizer, não importa para onde você for, o Senhor estará contigo. Não importa aonde o Senhor permitir que você vá, o Senhor Jesus é na tua vida e Ele vai contigo. Não importa, igreja, a cidade, o local onde você esteja, o Senhor é na tua vida e Ele está contigo. Daniel, a Bíblia vai dizer que ele está na cova, só que o rei, ele jejua a noite inteira, porque ele fez isso e ele assinou o decreto, mas ele gostava de Daniel. A Bíblia vai dizer que se ele pudesse o livrar, ele o livraria. Só que Daniel está na cova. Agora a Bíblia diz que o anjo do Senhor desce na cova dos leões. Eu quero te dizer, igreja, quando você menos esperar, a resposta de Deus vai chegar. Quanto menos você esperar, igreja, a resposta chega. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa se estão te apontando o dedo,
Não importa se as pessoas estão dizendo que você não vai conseguir. Se Deus falou, está falado. Se o Senhor Jesus te disse que vai, Ele vai fazer. Se o Senhor te prometeu, Ele é fiel para cumprir. O anjo do Senhor desce na cova dos leões, fecha a boca dos leões, igreja. E no outro dia, pelo amanhecer, a Bíblia vai dizer que o rei vai na cova, chama por Daniel. E Daniel diz: vive o Senhor para sempre. Olha só, igreja. Olha só, eu quero te dizer, justificaram Daniel. O nosso Deus justifica Daniel. Eu quero te dizer, Ele vai justificar eu e você. Ainda que você esteja no fundo do poço, o Senhor é na tua vida e Ele vai te justificar. Daniel é justificado. O anjo do Senhor desce, tampa a boca dos leões, nada acontece com ele. A Bíblia diz que foi colocada uma pedra sobre a boca da cova, para que ele não conseguisse escapar. Mas eu quero te dizer, igreja, vai ter situações na minha e na tua vida, onde eu e você não vamos poder escapar. Mas o Senhor Jesus vai estar lá para nos livrar. O Senhor Jesus vai estar lá para livrar a minha e a tua vida. A Bíblia diz agora que ao amanhecer, o rei vai, chama Daniel e Daniel responde. E o que o rei fala? Que tirassem Daniel da cova e colocassem as pessoas que teriam buscado ocasião contra ele, com suas mulheres, seus filhos. E o que aconteceu? Os leões o devoraram, esmigalharam, a Bíblia vai dizer, os ossos deles. Eu quero te dizer, igreja, o que você não quer para você, não faça para o teu irmão. O que você não quer que aconteça na tua vida, não faça para o teu irmão. Planta o bem, igreja. Eu e você temos que plantar o bem para colher o bem. Se eu e você buscar ocasião contra um irmão, pode ter certeza que o nosso Deus, Ele vai preparar alguém para buscar ocasião contra mim e contra a tua vida. Sabe por que é algo interessante, igreja? Muitas das coisas que acontecem aqui na terra, vai ser aqui que vai ser o resultado. Se eu e você sair ali fora e brigar com alguém, pode ter certeza que vai demorar um tempo, mas alguém vai vir brigar com nós. Se você sair ali fora e negar o nome santo do Senhor, vai ter um resultado sobre isso. Vamos ficar firmes na presença do Senhor, igreja. Agora o rei manda que todos crescem, todos adorassem ao Deus de Daniel. Olha, igreja, que interessante. Em meia luta, em meia dificuldade, Deus operou o sobrenatural na vida dele e vai operar o sobrenatural na minha e na tua vida. Deus tirou ele da cova e coloca ele para ser cabeça. E todos tinham que crer no Deus que ele servia. Eu quero te dizer, vamos crer no Deus que eu e você estamos servindo. Vamos continuar firme na presença do Senhor. Vamos crer, igreja, porque nada é impossível para Deus. Pode se passar os céus e a terra, mas nenhuma das palavras do Senhor hão de passar, diz a Bíblia. Aquilo que o Senhor Jesus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Primeiro eu e você vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez você tenha olhado para a direita e para a esquerda. Sabe por que que Pedro afundou quando estava caminhando sobre as águas? Faltou fé, porque ele olhou para a direita e para a esquerda, não avistou Jesus em sua frente.
Se ele continuasse olhando para o Senhor Jesus, certamente a fé dele iria alcançar o milagre. Ele teria caminhado até o Senhor Jesus. Não deixe a tua fé morrer. Ainda que a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia vai dizer que é possível mover os montes e as montanhas, igreja. Então eu e você vamos continuar firme com o Senhor, crendo nas promessas, porque o Senhor chamou eu e você para ser cabeça, igreja. A Bíblia vai dizer, Deuteronômio capítulo 28 e verso 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo. Olha que interessante, igreja. O Senhor Jesus chamou eu e você para ser cabeça. Então fica firme. Não desista dos teus objetivos. Não deixe o diabo roubar teus sonhos. Porque hoje em dia, igreja, Satanás tem aprisionado muitas pessoas. O diabo tem roubado muitos sonhos. Mas eu quero te dizer, o que Deus tem para eu e para você é duradouro e é eterno. A Bíblia diz. O importante é que eu e você estamos na casa do Senhor, fazendo a vontade do Pai. O importante é vir na casa do Senhor e fazer a vontade do Pai. Sabe por quê? Ontem, um jovem fala para mim, de que adianta só pregar em cima do altar? Tem que ir lá fora também. Eu disse para ele, quem que precisa de Deus? É nós ou é Deus que precisa de nós? Eu e você estamos aqui porque nós precisamos de Deus. Quando você quer uma porta de trabalho aberta, você vai até a empresa. E agora você quer Jesus e não quer vir na casa de Deus, quer esperar em casa? Venha na presença do Senhor. Tem muitos evangelistas, é obra de Deus também. Mas eu e você tem que ter compromisso com Deus para Ele ter compromisso com nós. Tem que vir para Ele se achegar na nossa casa. Sabe por quê? Zaqueu, ele sobe na árvore. Ele sobe na árvore para avistar Jesus. E Jesus avistou ele. Mas primeiro, ele subiu na árvore. Primeiro eu e você tem que buscar a face do Senhor. Tem que chamar a atenção de Jesus. Zaqueu estava na árvore e Jesus avista ele e lhe chama a atenção de Jesus. E é assim que tem que ser, igreja. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Muitas das vezes eu e você dissemos, não vamos na casa do Senhor. O pastor que venha nos visitar. Só que muitas das vezes o pastor tem vários compromissos a fazer. E ele não pode. E a mesma distância da igreja para a nossa casa, igreja. Vamos vir até Jesus. Porque é eu e você que necessitamos e precisamos dele. Sabe por quê? A obra que Deus tem na minha e na tua vida é grande. E se eu e você não quiser, Ele resgata o drogado lá fora e coloca em cima do altar para se dedicar mais do que eu e você. É assim que Deus faz. Se eu e você não quiser, Deus chama hospitalizado lá, muda ele, coloca em cima do altar e Ele faz com mais dedicação aquilo que era para mim e para você fazer. Então vamos ficar firme na presença do Senhor, igreja. Se coloca de pé, igreja. Bate palma para o Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração, igreja. E se o Espírito Santo de Deus me entregar alguma revelação, eu passo. E se o Senhor não me entregar nada, igreja, eu estarei passando para o pastor, amém? Porque temos que entregar somente o que o Senhor Jesus fala, igreja. Hoje em dia tem muitas pessoas, igreja. Eu tenho ido em muitos lugares e tenho visto muitos homens e muitas mulheres, eles aproveitam o choro de uma pessoa
para entregar uma profecia ou para entregar algo que muitas das vezes não é da parte do Senhor Jesus. E eu quero te dizer, se Deus entregar uma revelação, uma profecia é uma. Se o Senhor entregar duas, é duas. E se Ele entregar três, é três. Porque quem vai querer pagar um preço no juízo final? Está lá no livro. Se eu e você entregar aquilo que o Senhor não falou, a gente vai vir pagar um preço, igreja. E eu e você não podemos falar o que o Senhor não falou. Vamos fazer um minutinho de oração. Se o Espírito Santo estiver revelando a mim, eu passo para a igreja em nome do Senhor Jesus. E são essas palavras que o Senhor colocou em meu coração para falar para vocês, meus irmãos. Começa dando glória, glória, glória. Amado Deus e querido Pai, está aqui, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E eu tenho certeza, Pai, que eu voltarei para minha casa, Senhor, alegre e feliz por essa mensagem, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir, Pai, cada palavra que o Senhor falou, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o grupo de jovens, Senhor.